Refletir. Hoje nós vamos iniciar uma sequência de reflexões. Deixa eu olhar aqui que fugiu da memória. Não anotei no meu papel aqui, ó. A sequência de reflexões cujo tema é: não se distancie do altar. Não se distancie do altar. Então, é de hoje até sábado, reflexões que vão valorizar a sua proximidade do altar. Eu estava organizando algumas coisas aqui ao lado, e enquanto eu estava organizando, eu estava com o Face aberto, acompanhando o início da transmissão. E logo de imediato o pastor Jonathan cantou a primeira canção: Fico feliz em vir à tua casa. Eu ouvindo, né, vendo e ouvindo, logo eu glorifiquei a Deus. Falei: bom Deus, o pastor Jonathan está com o mesmo espírito que eu estou. Né? O negócio está na mesma direção. Glória a Deus pelo Senhor. Porque o texto de base para nós, ele começa cantando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o texto de base para hoje, Salmo 122, verso 1, e a primeira canção foi: fico feliz em vir à tua casa. Nós vamos orar, pedir para Deus me dar graça, para que eu seja a ferramenta dele na sua vida, tá bom? Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, eu te peço. Eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor. Eu quero, de alguma maneira, contribuir com os meus irmãos. Sendo assim, ó Pai, tenha misericórdia da minha vida. Me dá sensibilidade, a eles todos entendimento a respeito do que o Senhor tem para tratar conosco no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus. Concorda? Diz amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, olha, eu já falei. O tema é... eu não gravei. Não se distancie do altar. Não se distancie. E meu irmão, minha irmã, é uma questão que parece que não, mas nós temos que tomar o devido cuidado, fazermos a devida manutenção. Por quê? Por quê? Ontem eu estava me preparando para a conversa de hoje, e eu vi um vídeo, um tema de um vídeo que eu achei interessante. Assisti e falei: vou assistir, quero ver qual é que vai ser o teor o conteúdo desse vídeo. E uma menina, uma jovem, nem sei o nome dela, mas ela dizia assim, ela desceu a lenha. Ela dizia assim: tem muita gente aproveitando a pandemia para tirar férias de Deus. Tem muita gente aproveitando a pandemia para fazer aquilo que já queria fazer há algum tempo. Ficar longe de igreja, ficar longe de crente, ficar longe de pastor, de irmão. E foram 7 minutos de vídeo. Eu assisti ali o vídeo na íntegra, por completo. E eu fiquei refletindo sobre as palavras dela. Falei: o mais duro, o mais difícil é que muito, ou para não falar tudo, né? Muito do que ela diz aí procede. Está certo. É verdade que não dá para estar no templo. Não pode. Se não pode, não pode. Nós não vamos ficar fazendo culto escondido para os irmãos virem escondido. Não, eu não vou fazer isso. Assim que eu também imagino que ninguém faz isso, né? De fazer escondido. Mas se é para ficar em casa, fica em casa. Assim nós vamos aperfeiçoando e melhorando o nosso relacionamento com Deus.
Porque se a minha fé, ela exige que eu esteja dentro do templo, cercado de pessoas, para que ela esteja viva e ativa, então a minha fé, ela é passível de questionamento. Porque eu não sou crente só quando eu estou aqui no altar. Eu não sou crente só quando eu estou aqui pregando. Eu sou crente aqui no altar, pregando, eu sou crente. Mas quando eu estou do lado de lá da rua conversando com o pessoal, eu sou crente também. Quando eu estou na casa da minha mãe, eu sou crente. Quando eu vou para o supermercado, eu sou crente. Ou, se alguns preferirem, que vão dizer, crente até o diabo é. Sim, é verdade. Então, eu sou um cristão. Aqui no altar, ali do lado, no supermercado, no passeio. Eu sou um cristão, na minha casa, com a minha família. Eu sou um cristão. E eu sei que eu estou conversando com pessoas que são e entenderam que são cristãs. E que não precisam e não dependem de estar dentro do templo para manifestar a sua fé em Cristo Jesus. Logo demonstram. Mas ao mesmo tempo, obrigado, pastor. Ao mesmo tempo, nós temos o quê? Aquele grupo que eu vou tomar o devido cuidado, porque eu não quero entristecer ninguém, não quero ofender ninguém, até porque dentro das pessoas nós não conseguimos saber o que acontece, então nós temos que tomar o devido cuidado, e aliás a Bíblia ensina, não julgueis para não ser julgado, pois com a mesma medida que medir, também vos será medido, e ainda lhe será acrescentado. Então eu não estou aqui para julgar, eu não sou juiz e nem advogado. Mas parece que há um grupo de pessoas que de repente não entendeu ao certo, que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Esse é o fim. Não vai acabar amanhã nem depois de amanhã. E se alguém datar, pode deixar de lado essa data, porque Jesus disse, dia e hora ninguém sabe, mas é o fim. Vocês verão terremotos, nação contra nação, guerras, pestes, pragas, o mar bravejando, e assim por diante. São tantos os sinais. É o princípio das dores. E nós temos que tomar esse cuidado. Perseguição. Olha, graças a Deus, nós não somos perseguidos aqui no Brasil. Mas você viu que se for para emplacar uma perseguição, não está tão difícil assim, está? A igreja não está se reunindo. Tudo bem que é por conta do quê? Por conta de um cuidado sanitário, por conta de um cuidado relacionado à saúde da população de uma forma geral. Mas você tem acompanhado, eu imagino, lá na China, estão derrubando templos. Lá na China é feita pontuação. Você se alimenta, você compra, você vive mediante a sua pontuação. Se você tem uma boa pontuação, então você tem um melhor poder de compra. Agora, a sua pontuação vai caindo mediante o quê? Mediante você faz qualquer coisa que o governo não aceita. Por exemplo, a pessoa ser cristã, a pontuação dela cai lá embaixo. Não é aceito o cristianismo.
por conta disso, só que, lógico, tudo vai sendo implantado e implementado dia após dia. Então nós temos que ficar atentos, vigilantes, por isso. No decorrer da semana, Deus colocou em meu coração essa sequência de reflexões. Não se distancie do altar. Você pode não estar aqui dentro do templo, mas a sua casa aí, nesse momento, é o altar, onde o fogo de Deus vai se manifestar. Por isso é importante que você, por vezes nós tivemos irmãos postando foto vestido com a roupa de diácono, montando ali a mesa para ceia. Por isso é importante que nesse momento você esteja de uma maneira, eu vou dizer com o cuidado, porque eu não quero invadir você, nem sua casa, né? Você está nos acompanhando aí, mas você esteja adequadamente cultuando a Deus. É um culto. É um culto. Nós estamos cultuando a Deus. Não é porque estamos à distância que... É um culto, é um culto. Tá? Então vamos ver algumas questões da nossa primeira reflexão. Mas tem muita coisa para refletirmos no decorrer da semana. Tá bom? Inclusive à noite é a mesma reflexão. Se você puder, se você achar que vai valer a pena, encaminha para alguém, chama alguém aí, algum do teu familiar, para sentar do seu lado, no sofá da sua casa, ou na cozinha. Alguns é na cozinha, outros é num ambiente mais reservado, para ouvir a reflexão. Vamos ler, Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, ele é atribuído a Davi. Então, se entende, se imagina que foi Davi quem compôs esse salmo. O Salmo 122, ele é um dos salmos do Cântico dos Degraus, conhecido como Cântico dos Degraus. O Salmo 122, ele está dentro de um grupo de salmos que vai do 120 ao 134. São salmos que eram cantados, que eram lidos, enquanto o pessoal, o povo de Israel, estava indo para as festividades em Jerusalém. Então eles iam até Jerusalém e eles iam cantando os salmos. 120, à medida que eles iam chegando mais próximo do templo, então começa com o Salmo 120, depois Salmo 121, Salmo 122, eles iam assim fazendo como se fosse uma purificação através do Salmo, porque vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa, a palavra purifica. Tá? Então, os Salmos 120 ao 134, eles vão produzir exatamente esse tipo de situação na vida do povo naquela época, que caminhava, que seguia, que rumava em direção a Jerusalém. Aí o salmista, Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa tradução, eu tenho uma outra gravada aqui na mente, a que está sendo projetada aí é: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É importante pensar duas questões debaixo da luz desse salmo. A importância, né, de contrastar a alegria de quem pode ir com a tristeza daqueles que por algum motivo não podiam ir. Então são duas as situações a se pensar. Primeira situação daquele que não pode ir, é o contraste. O salmista tinha alegria porque ia.
Mas em contrapartida tinha aqueles que não iam. E eles não iam por quê? Então é o contraste da alegria com a tristeza. Primeiro, uma tristeza pessoal. Salmo 42, verso 1 até o 3. Diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha o salmista dizendo, olha a pessoa dizendo, Tony, quando eu poderei me apresentar a Deus? Quando? Quando eu poderei chegar para me apresentar? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quer dizer, aqui, de uma maneira pessoal, o salmista dizendo, a minha alma deseja, tem sede de estar na presença de Deus, de estar junto de Deus, mas ele não podia. Havia ali uma questão pessoal que o impedia de estar na presença de Deus. No templo, está se falando do templo. Há uma segunda questão importante também para nós pensarmos, que é a questão nacional. Algo parecido com aquilo que nós estamos vivendo hoje, embora seja por uma questão de saúde. Havia o tempo em que o povo judeu não podia ir até o templo por causa do exílio. Eles estavam exilados, eles estavam presos. Olha, Salmo 137, nós até conversamos sobre o Salmo 137, verso 1 até o verso 3. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos, choramos com saudade de Sião. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos, choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Então, duas as questões de distanciamento do templo, uma questão de exílio pessoal, uma questão de exílio nacional. Quer dizer, quando o salmista diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, logo o salmista está dizendo assim, eu não sou proibido, eu não estou proibido, eu não estou impedido de ir à casa do Senhor, de cultuar ao meu Deus. Eu não estou sofrendo nenhum tipo de intervenção, eu não estou sofrendo nenhum tipo de barreira, de bloqueio, que me impeça de buscar a Deus. E isso é importante nós pensarmos. Porque se nós temos a liberdade de buscar a Deus, há aqueles que não podem buscar a Deus. Há aqueles que choram e que desejam buscar a face de Deus. Então, não se distancie do altar. Se você tem a liberdade de buscar a Deus, busque e faça com alegria, como o salmista assim nos ensina. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, olhando para a frase, refletindo sobre a frase, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, logo, nós vamos parar para pensar um pouco sobre o comportamento e as características do adorador. Porque o Davi era um adorador, a Bíblia diz que Davi era alguém segundo o coração de Deus. Então vejamos quando alguém diz assim, olha, eu estou alegre, porque me chamaram, porque me convidaram, porque estão me levando, porque eu estou acompanhando um grupo de pessoas que vai ao templo para buscar a face de Deus. Primeira coisa importante para nós pensarmos, característica número 1, obediência em amar. Veja, é importante nós pensarmos que quando eu me alegro em ir ao templo cultuar, quando hoje, dentro dessa característica, você aí na sua casa, quando você se alegra
em preparar a sala, preparar o quarto, preparar o ambiente, preparar a sua roupa, sua vestimenta. Quando você se arruma para estar cultuando a Deus, demonstra em primeiro lugar obediência no amar. Lucas 10, 27 diz assim, Jesus respondeu ao jovem que queria herdar o reino dos céus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O versículo todo diz assim, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Ame o Senhor de toda a tua alma, quer dizer, aquilo que impulsiona você a fazer, aquilo que te leva a tomar decisões acertadas na sua vida. De toda a tua alma, de todas as suas forças antes da conversão ia para o forró e ficava lá no forró a noite inteira, ia para o pagode e ficava lá no pagode a noite inteira. Antes da sua conversão ia para cá, para lá, para colar, ficava a noite inteira, o dia inteiro, a semana inteira, o final de semana inteiro e não sentia cansaço. Quando vai amar a Deus com toda a força cultuar a Deus com vontade, com alegria. Vai bater palma com alegria, naquela palma que nem dá para ouvir o barulho. Parece que tem medo de tirar a maquiagem da mão. De toda a tua força e de todo o teu entendimento, a inteligência que a pessoa tem, a sabedoria que Deus dá, para a pessoa poder pensar a melhor forma, a melhor maneira de adorar e de servir a Deus. Então, eu falei os 3 últimos, aí eu volto para o primeiro. Todo o seu coração é a alegria. É aquela alegria externada no rosto. Mas que ela só está externada no rosto porque o coração está alegre. O coração alegre formoseia o rosto. Alegrei-me. Por que alegrou? Porque era obediente em amar. Amava a Deus com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, mas amava a Deus de todo o coração. Quando era para chorar na presença de Deus, chorava sem ter problema. Quando era para sorrir na presença de Deus, sorria sem ter nenhuma dificuldade. Amava com todo o coração, quer dizer, demonstrava toda a sua alegria, todo o seu sentimento em estar na presença de Deus. Tem gente que chora para ouvir Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone. Tem gente que chora quando assiste time de futebol, né? Tem gente que chora quando vê novela. Tem gente que chora quando lê um romance, mas não consegue chorar em ouvir a palavra de Deus, ser tocado, quebrantado pela palavra. Não consegue chorar ouvindo um hino, uma canção. Não consegue chorar ao orar a Deus. Não consegue. Então, em primeiro lugar, característica número 1, daquele que vai com alegria para o culto, para o templo, para o altar, é obediente no amor. As emoções dele estão totalmente canalizadas ao altar, a Deus, a obra de Deus. Característica número 2, demonstra a ação do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23 mostra os frutos do Espírito, o fruto do Espírito e as suas variantes. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas veja, a ação do Espírito Santo, quando eu digo alegrei-me porque me convidaram para ir à casa do Senhor, eu estou dizendo, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, porque o Espírito Santo, quando ele trabalha, ele produz amor. Falamos disso agora, no primeiro ponto. Quando o Espírito Santo trabalha, ele produz alegria. Se eu tenho que ir para a igreja, para o altar, para o templo, para o culto, para a reunião, para a cela, seja lá, para onde for que eu for cultuar a Deus, eu for sem alegria, for carrancudo, for com a cara fechada, então alguma coisa está errada.
eu vou logo entender que o Espírito Santo, de repente, não está tendo a liberdade de trabalhar em minha vida. O Espírito Santo, quando ele trabalha, ele produz fruto. Entre esses frutos produzidos pelo Espírito está a alegria. A alegria, para mim, não é um fardo. Para mim, não é um peso. Você vê, eu estou com você aqui desde o dia 20 de março. 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho, 20 de julho, vai fazer 120 dias. Estamos aqui. Com alegria. Com alegria. É um prazer, não vejo a hora de chegar. É o nosso momento, é o nosso tempo de estarmos juntos. E eu sei que você está junto, está aí, porque eu acompanho, eu vejo, dou os likes lá, e assim por diante. É a alegria. Em primeiro lugar, obediência em amar. Segundo lugar, a ação do Espírito Santo. Terceira característica de alguém que adora, de alguém que ama estar na casa de Deus, é um vivo sonhador. A pessoa, ela simplesmente, ela está demonstrando que ela tem sonhos vivos e ela sabe que a palavra de Deus ensina, Salmo 37, verso 4, deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Eu tenho alegria de vir para a casa de Deus, entre outros motivos, porque eu posso sonhar na presença de Deus. E se eu posso sonhar, Deus pode realizar. É alegria. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Bora lá. Demorou. Por quê? Porque na casa do Pai, eu posso sonhar. Na casa do Pai, eu tenho a certeza que o meu sonho vai se tornar realidade. Sabe, quantas e quantas pessoas sonhando, estamos longe uns dos outros, mas ligados pela fé, sonhando para que os nossos sonhos se tornem realidades em Cristo Jesus. Pessoas sonhando com a oportunidade do trabalho, pessoas sonhando com o casamento, pessoas sonhando com clientes, pessoas sonhando com a saúde, pessoas sonhando com uma vida melhor, pessoas sonhando com a paz, cada um sonhando os seus sonhos. Só sonha. Quem acredita que o sonho pode se tornar realidade. E o sonho, ele tem a garantia da materialidade quando nós sonhamos na presença de Deus. Está aí, ó. Deleite, sinta alegria, sinta prazer no Senhor. Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quarta característica, a dependência de Deus. Dependência. Então, uma pessoa que tem alegria em ir ao templo, em cultuar a Deus, em estar na frente de um celular, de um computador, de uma TV, aquela pessoa que espera, que anseia, como a corça junto à corrente de águas, para acompanhar e participar junto de um culto, essa pessoa, ela está demonstrando dependência de Deus. O salmista Davi, que é quem escreveu o Salmo 122, em 1 Samuel 17, 45 e 46, ele diz assim, ó: Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu dependo do Senhor dos Exércitos, não dependo de espada, não dependo de lança, não dependo de dardo, não dependo de nada disso, eu dependo de Deus. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu. Os animais selvagens, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Dependência. Uma pessoa que tem alegria em cultuar, essa pessoa está dizendo, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus para o meu casamento ir bem. Eu dependo de Deus para o meu filho crescer no caminho. Eu dependo de Deus
para que eu ou qualquer familiar meu seja liberto de qualquer vício que seja, eu dependo de Deus para tudo. Qualquer vitória que aconteça na minha vida, somente acontece por causa de Deus. Sou totalmente dependente de Deus. Alegrei-me. Quinta característica para nós finalizarmos a conversa da manhã de hoje. A identidade com o lugar. Identidade. Não é identidade com a denominação, ainda que a denominação contribui, mas não é identidade com a denominação. Não é identidade com o local, é identidade com os santos. Nós temos nas reuniões de oração pessoas de outras denominações que oram conosco, de outra cidade e de outras denominações que oram conosco, todos os dias às 18h30. Por quê? Porque ama estar na presença do Pai. E se sabe que ali, online, às 18h30, tem um grupo de pessoas se reunindo para adorar, adora junto, está participando junto conosco. Nós temos nos cultos diários, pessoas que estão aí conosco, junto conosco, valorizando a questão de estarmos cultuando diariamente. E vão e se reúnem conosco. É a identidade dos santos para com Deus. Agora, é claro que é importante nós termos a nossa denominação para servirmos e frutificarmos ao Senhor. Claro que é importante nós termos o templo, o local, a igreja estabelecida para cultuarmos ao Senhor. Porque é ali que nós vamos frutificar, nós vamos criar raiz e frutificar. É importante que a pessoa entenda, ela precisa ter identidade e cultuar em uma denominação, em um local. E é aí que nós vamos finalizando a nossa conversa, levando a pensar assim, porque às vezes há aquele pensamento, há aquela sugestão, tá vendo, você não precisa ir à igreja, está cultuando em casa mesmo, para que vai para a igreja? Para que vai ao templo? Besteira. Você, na sua casa, sozinho, você pode cultuar. Esse é um pensamento errado, é um pensamento equivocado, é um pensamento que afasta as pessoas do altar. Porque você estando junto de um grupo de pessoas que tem as dificuldades semelhantes, estando junto de um grupo de pessoas que compartilha das suas vitórias, que são vitórias semelhantes, você estando junto de um grupo de pessoas que verdadeiramente se apresenta diante de Deus, dizendo: Deus, eu amo o Senhor e amo obedecer a Tua palavra. Deus, a ação do Teu Espírito Santo em minha vida, ela tem sido contínua. Eu sonho porque o Senhor pode tornar meu sonho realidade. Eu dependo do Senhor. Uns com os outros, isso vai nos fortalecendo. É o calor humano, é o calor. Nunca estivemos tão conectados como estamos hoje. Mas por melhor que seja a conexão, e por falar em conexão, até onde eu sei, a nossa conexão melhorou, né? Melhorou bastante. Nunca estivemos, por melhor que seja a conexão, por melhor que seja a imagem, a transmissão, nada vai substituir o calor, a força de um aperto de mão. Isso é remédio. De um abraço bem dado, aqueles abraços que os corintianos dão, abraço bem forte, aqueles abraços que o irmão pega o outro, abraça, sai até, alguns abraços até a irmã, que a irmã sai depois andando até meio tortinha, de tanto que o irmão apertou. Nada vai substituir o calor
Porque nós somos um corpo. E o corpo não foi feito para ficar cada parte num lugar. O corpo foi feito para estar unido, sustentado e dirigido pela cabeça. E a cabeça, a Bíblia diz, é Cristo Jesus. Então a identidade, algumas perguntas para finalizarmos a reflexão. Você se alegra com o domingo, que é o dia do Senhor? Não se distancie do altar. Você se alegra em estar na casa do Pai? Como estava seu coração quando você se dirigia aí a esse local onde você está agora cultuando a Deus? Você se alegra? Há alegria? Seu coração ferve de alegria quando você está se organizando para cultuar a Deus? Há alegria? O que você sente quando você vem à igreja, vem ao templo? O que você sente quando você está diante do templo, diante do altar, no templo, diante de irmãos, diante do pastor? O que você sente? Qual a importância de um culto em sua vida? São perguntas importantes para você responder para si mesmo. O que você recebe durante o culto? Durante o culto. O que você busca nesse momento? O culto, o seu culto, ele tem poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de mudar a sua trajetória. O culto, ele é a Deus e para Deus. Mas ele tem o poder de mudar a sua história. Porque aquele que é cultuado, ele direciona sobre você todo o poder que dele é emanado, é liberado. Ele direciona sobre a sua vida todo o poder que nele reside. Fechamos assim a nossa primeira conversão, chegando a uma conclusão. Primeiro, o salmista demonstra alegria ao se aproximar de Jerusalém, do templo. Devemos também sentir, se somos cristãos adoradores em espírito e em verdade, devemos sentir alegria em cultuar, em chegar ao templo, em estar no templo, em montar o templo aí, o altar na sua casa para cultuar a Deus. Segundo lugar, a descrição, o salmista ele vai falar da descrição da beleza de Jerusalém. Nós temos muitas coisas boas para falar da nossa igreja, temos muitas coisas boas para falar dos nossos irmãos, temos muitas coisas boas para falar daquilo que Deus tem feito em nosso meio, através disso tudo que aqui estamos vendo fisicamente, mas você aí online sabe e conhece e desfruta. Terceira situação, quando nós estamos juntos no templo, nós oramos e intercedemos para que essa obra ela alcance e transforme a vida de muitas outras pessoas. Deus continue te abençoando. Não se distancie do altar. Pelo contrário, se aproxime cada vez mais. Obediência em amar, ação do Espírito, vivo sonhador, dependência de Deus, identidade com o lugar. Que Deus continue te fortalecendo nessa caminhada de fé. Vamos orar. Senhor, eu sei que não é tão simples e tão fácil às vezes a pessoa estar ligada, cultuando online. Eu sei, Deus, que as coisas às vezes não são do jeito que gostaríamos de que fosse. Mas hoje nós necessitamos desse tipo de dinâmica. E meu irmão, minha irmã, eles estão conosco porque têm entendido a importância e a necessidade de cultuar o Senhor. O perigo da pessoa se afastar, se distanciar, quando está presencial, já é grande. Imagina quanto mais o perigo aumenta
estando distanciados, isolados, por uma questão de saúde, é verdade, mas estamos distanciados. Então a minha oração é para que essa mensagem, ela ache um lugar no coração do meu irmão, da minha irmã que ouve, mas o meu irmão, a minha irmã, eles entendam a importância da responsabilidade deles com essa semente, para transmitir essa semente a outras pessoas, para que nós estejamos nos aproximando cada vez mais, mesmo estando distantes, estejamos ligados pela fé. Eu oro e eu peço, toca nessa casa, nessa família, nesse homem, nessa mulher, nesse irmão, nessa irmã, em nome de Jesus. Você concorda? Você diz amém.